Sejam bem-vindos ao canal. Se histórias da vida real é algo que te impressiona, tenha certeza que você está no lugar certo. Afinal, é bom compartilharmos novas experiências. Se você tem o desejo de ter a sua história contada aqui, entre em contato, pois garanto que a sua identidade ficará no anonimato. Gente, além das histórias, temos aquele momento de reflexão uma vez na semana. Este momento é muito importante, pois além de nos fazer crescer em conhecimentos, eleva a nossa imaginação de uma forma positiva. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar as nossas postagens. E sem mais demora, vamos de história. Meu nome é Alice e hoje vou contar a minha história. Eu era muito nova quando os meus pais faleceram em um acidente de trabalho. Minha irmã e eu passamos a viver sozinhas. Na época eu tinha 9 anos. Minha irmã Aline era 10 anos mais velha do que eu. Por isso, ela ficaria com a minha guarda. Mas Aline não era uma irmã carinhosa. Ela costumava me acordar aos gritos. E ela exigiu que a partir daquele momento, antes de eu ir para a escola, eu tinha que fazer o máximo dos afazeres doméstico. Eu não tinha costume com aquilo, pois quando os meus pais eram vivos, minha mãe cuidava desta parte, mas a partir daquele momento eu precisava aprender na marra. Aline não era nem de longe paciente e ela estava disposta a me agredir se fosse o caso. Eu não queria apanhar dela, por isso eu passei a me preocupar em aprender a fazer tudo da melhor forma possível. Eu precisava limpar a casa, fazer o café, colocar a mesa, organizar a cozinha, lavar a louça, tudo isso antes de sair para a escola. E ao chegar na escola, naturalmente, a minha irmã já havia saído para trabalhar. Então, eu precisava cuidar do almoço, de todo o resto dos afazeres domésticos. Eu entendia que eu precisava mesmo ajudar a minha irmã. Afinal, ela trabalhava, ela estudava, pois ela estava cursando faculdade e eu tinha que ajudá-la. Afinal, éramos apenas nós duas agora. Mas o que me entristecia era a forma que a Aline agia comigo. Ela não era carinhosa, ela gostava de me diminuir, ela não demonstrava interesse na minha existência, ela não se importava com o que acontecia comigo, se eu havia me alimentado, se eu estava bem. Eu lembro que em um dia em especial, em um determinado dia, eu fiquei muito triste, pois eu havia acordado
muito doente. Eu estava enjoada, com muita febre e sentindo muita dor de cabeça. E a Aline só estava preocupada com o café que ainda não estava pronto, com a casa que ainda não estava limpa. Enfim, ela só estava preocupada com os afazeres domésticos. E ela perguntou para mim: por que você não fez nada? E eu falei para ela: não estou me sentindo bem. E ela percebeu que eu estava doente. Ela reclamou um monte e disse: você acha que eu estou preocupada com você? Eu vou tomar café em alguma padaria por aí. Quanto ao seu estado de saúde, boa sorte. Foi isso que ela falou para mim. Mas eu fiquei muito mal naquele dia. Ela não cuidou de mim. E quando ela voltou à noite, eu estava muito mal. Eu não havia sido medicada e ela ficou muito chateada. Eu lembro que ela estava muito brava e ela quebrou alguns pratos, algumas coisas, pois ela estava muito enfurecida, porque a casa estava um caos e eu não havia feito nada, não havia feito comida para ela. Só que eu estava tão mal que quanto mais ela reclamava, mais parecia estar passando tudo em câmera lenta. E de repente eu não lembro de mais nada. Eu só acordei no dia seguinte, no hospital. E depois eu descobri que, na medida em que ela reclamava comigo, falaram que eu havia tido uma convulsão por estar com muita febre. E ela me levou para o hospital depois do ocorrido. Fizeram os primeiros socorros e depois me encaminharam para um hospital com mais recursos. Depois de eu passar por diversos exames, detectaram que eu estava desnutrida, muito magra, e questionaram a Aline. E ela, sem muitas explicações para dar, logo ficou claro que eu estava sendo vítima de maus tratos e ela perdeu a minha guarda. Eu fui encaminhada para uma determinada instituição. Fiquei pouco tempo por lá. Logo, fui adotada por uma família muito incrível. E ali eu passei a ter um pai, uma mãe, uma irmã e um irmão. Eu fui muito acolhida por esta família. Eles deram todo o amor que eu precisava naquele momento. Fiz novas amizades, comecei a frequentar uma escola muito legal, com professores excelentes, onde eu passei a ter uma boa educação. Meus pais eram muito bons e eles ficaram muito comovidos com a minha história, por isso me adotaram. Uma coisa que não é muito comum, casais adotarem meninas grandes. Geralmente eles gostam de adotarem crianças recém-nascidas ou que não seja tão crescida. Mas eu tive muita sorte desta família ter se comovido com a minha história e ter decidido dar o seu amor para mim. 15 anos se passaram e eu me formei em medicina, me casei, tive uma filha e depois de tantas coisas interessantes que aconteceram na minha vida, eu reencontrei a minha irmã, Aline. Apesar dos anos, eu a conheci. E claro, a Aline, ela está muito bem. Ela se formou, pois naquela época
ela já estava fazendo faculdade, ela se formou em advocacia, se tornou uma grande advogada de respeito, porém ela não casou, vive para o trabalho, se tornou uma mulher muito fria, fechada. É óbvio que ela tem as suas amizades, mas eu não gostaria de ser como ela. O tempo não serviu para ela refletir sobre tudo que fez, mas, independente das circunstâncias, eu já a perdoei. Afinal, a vida foi boa comigo. Deus cuidou de mim no momento em que Ele colocou esta segunda família em minha vida. Sou muito feliz com meus novos irmãos, com os meus pais, com meu esposo e minha filha. Quanto a Aline, a solidão é a sua maior companhia. Tenho pena dela, confesso, e espero que um dia ela decida se tornar uma pessoa melhor. Esta é a minha história.